Na data que eu gravo esse vídeo, a ANAC suspende por prazo indeterminado os voos da Voipes. Voipes é aquela empresa que, lamentavelmente, teve aquele avião acidentado no ano passado, vitimando ali 62 pessoas, por problemas realmente de acúmulo de gelo na aeronave, que já no relatório preliminar se indica que foi uma das causas principais para a queda do avião. Lembrando que um acidente aéreo ele só ocorre com a junção de múltiplos fatores. Então, vou fazer nesse vídeo aqui algumas observações com relação a essa decisão da ANAC e algumas impressões que eu tenho com relação ao segmento de aviação comercial no Brasil. A ANAC, ela afirma que os sistemas de gestão da empresa previstos em regulamentos, elas não estão sendo cumpridos e houve uma violação das condicionantes desde o acidente. Ela passou a monitorar a empresa de perto, da mesma maneira que o Banco Central, quando tem um certo problema numa instituição financeira, uma equipe do Banco Central passa a ficar monitorando diariamente a saúde financeira no caso de um banco, né? Até que ele pode detectar uma intervenção ou uma liquidação no caso do Banco Central, né? Então, os sistemas da Voipes perderam a capacidade, estou repetindo aqui o que a ANAC declarou. Então, os sistemas da Voipes perderam a capacidade de dar respostas à identificação e à correção de riscos da operação aérea. E aí vou aqui para o ponto, esclarecendo aí para todos vocês. Já agradeço para quem está aqui no Modernidade Ciência, superamos aí os 10 mil inscritos, agradeço muito a presença de vocês. Para quem está chegando agora, se inscreva no canal e já dê o joinha, que ajuda muito o canal, e coloque o sininho para receber os próximos vídeos. Do ponto de vista das tripulações, hoje restam 6 aviões operados pela Voipes para 17 rotas. Então, esses aviões eles estão tendo que realmente cumprir essa missão em 17 localidades. Ele tem parceria com outras empresas, então muitas vezes ele faz o voo até uma capital, onde depois tem uma passagem que você comprou e aí você troca de avião e vai para o outro destino. Então, a Voipes está fazendo esse papel de commuter, né, como se diz, né? Mas são apenas 6 aeronaves, o que faz delas que elas têm que estar em operação permanente, elas têm que estar operacionais. Você não tem exatamente uma aeronave de reserva. Então, a pressão sobre a manutenção, sobre a aeronavegabilidade dessas aeronaves aumenta muito. Por isso que a ANAC está realmente de olho, né? Do ponto de vista das tripulações que operam esses aviões, os pilotos eles são treinados para, antes de efetuar realmente o voo, ele checa o MEL, o MEL, o Minimum Equipment List. Então, toda aeronave homologada para voos é feito uma lista mínima de equipamentos necessários para que o voo ocorra com segurança. Alguns equipamentos podem, de repente, você descobriu que, por exemplo, certas luzes de navegação não estão funcionando, mas você vai fazer um voo diurno. Então, existem praticamente 3 categorias no MEL, que eu vou ler aqui para vocês. Você pode ter a categoria que é olha, tem um problema. A segunda categoria, estou resumindo aqui em português. A segunda categoria, voe, mas desde que existam certas condições, como essa que eu falei das luzes e tal. Ou no go, no go. Existem alguns itens que, assim, se realmente isso não estiver funcionando, não importa as condições, é no go. Então, para as tripulações,
seria muito difícil você convencer um comandante ele decolar numa condição de no-go. Ele sabe que ele está infringindo uma regra que o próprio fabricante do avião estabeleceu e ele vai consultar o MEL e vai dizer no-go. No caso do acidente ocorrido com o ATR da Voipes, veja que os equipamentos que estavam apresentando certa falha, como por exemplo, ele tinha o PEC de pressurização e ar-condicionado, PEC 1, PEC 2. Um dos PECs não estava funcionando. Olhando o MEL, você diz o seguinte: posso voar? Pode. A diferença é que a altitude de voo, você não vai poder chegar na altitude máxima de voo que esse avião poderia ir, em tantos mil pés, porque você só está com um PEC. Se acontecer algum problema e você começar um processo de despressurização, você não tem o segundo PEC de backup, e aí você, antes que você venha para uma altitude respirável, o pessoal já morreu, né? Então, ele decolou mesmo com um PEC não estando funcionando. Dispositivos anti-ice ou de ice que estavam apresentando certas falhas no painel também não era uma condição de no-go. O problema é que existe um mantra que diz assim: se algo vai dar errado, vai acontecer do pior jeito e no pior momento possível. Com todas as falhas que o avião já vinha apresentando, isso vai sobrecarregando a gestão de cabine e da tripulação, porque você fica com aquilo na cabeça, você está sabendo que tem coisas que não estão funcionando. Aí você fica se perguntando se tem outras coisas que você não sabe que de repente também não vão estar funcionando depois. Você vai perdendo a confiabilidade naquele equipamento. Infelizmente, naquele voo, naquele dia, naquela tarde, ao se aproximar de São Paulo, houve uma formação de gelo exatamente na região em que o avião estava fazendo as órbitas ali de espera para ir para Guarulhos, e houve um acúmulo gigantesco de gelo que, na minha opinião, foi o fator principal que derrubou esse avião. Então, quer dizer, quando você mais precisava desses equipamentos que estavam ali intermitentes, agora está funcionando, não está funcionando, não, agora está funcionando, o anti-ice está funcionando, agora não está funcionando. E isso causou, provavelmente, também uma certa pressão sobre a tripulação, que quando você tem uma informação imprecisa, o seu julgamento fica muito prejudicado, né? É melhor você saber que algo não está funcionando, e aí você diz: eu não posso contar com isso, então vou contar com uma outra avaliação, um outro instrumento e assim por diante. Mas um instrumento que fica, hora funciona, hora não funciona, hora dá um falso positivo, ou dá um falso negativo, é o pior cenário que tem. Como foi o tubo de Pitot naquele acidente da Air France e tal, quer dizer, aquilo também foi todo um erro de leitura num cenário difícil, noturno, no meio de uma tempestade, e que os instrumentos, na verdade, enganaram a tripulação. Voltando, então, ao caso aqui da Voipes. Não só houve o acidente ali a partir de agosto do ano passado, de 24, mas há uma situação que deteriorou as condições financeiras da empresa em função do dólar. Toda empresa aérea ela tem o custo, que ela está muito indexado ao dólar, porque o leasing é em dólar, porque os anos de aviação têm uma aderência muito grande ao preço internacional, e exatamente nos últimos meses de 2024, vocês sabem muito bem, o dólar superou até R$6. Então, no momento de fragilidade da empresa, depois de tudo que passou, ela teve que começar, inclusive, a devolver aviões que ela não conseguia mais pagar, ela começou a atrasar o leasing desses aviões. E aí vai para o ponto final que eu quero deixar aqui para vocês a reflexão. Quando nós vemos no Brasil que o salário médio de contratação, dado do CAGED, é de 1,5 salário mínimo, os salários de descontratação estão em torno de R$ 2.200. Ou seja, a massa de trabalhadores do Brasil, que chega ali a 100 milhões de trabalhadores, dados do CAGED, né, do Ministério do Trabalho, que produz esses dados, é uma massa muito pobre. Ele não tem poder aquisitivo para voar de avião. Ele vai com a família dele, e, na maior parte do tempo, ele vai optar pelo transporte de ônibus, dado que o Brasil, infelizmente, não tem grandes linhas ferroviárias
como tem nos Estados Unidos e principalmente na China. Na China, a maior parte das pessoas, da população, não viajam de avião, viajam de trem. As distâncias são muito longas na China, as famílias precisam se deslocar em distâncias muito longas, então elas acabam preferindo o trem. Você não tem essa alternativa no Brasil, acaba tendo que optar pelo ônibus, ainda que a viagem dure 2, 3 dias, do norte ao sul, ao sudeste do Brasil. E aonde que eu vou chegar? O Brasil vai passar rapidamente nos próximos anos por um enxugamento do número de empresas aéreas. Vejam aí a dificuldade de empresas como Latam, Gol e a própria Azul. No meu entender, não tem espaço para 3 empresas desse porte no Brasil, pela pobreza do Brasil. Né? Você não tem uma massa crítica no Brasil que consegue pagar passagens aéreas de 4 mil, 5 mil reais. E não é porque a empresa é má, ela quer lucrar, porque ela está cobrando de você uma passagem de 4, 5 mil reais. Simplesmente é porque ela está indexada ao dólar. Ela fatura em reais, mas grande parte dos custos dela é em dólar. Então, o empobrecimento do Brasil em dólar é nítido. É nítido nos últimos 20 anos. Nós estamos ficando mais pobres em dólar. E por isso que as empresas aéreas serão as mais afetadas. Você terá um público cada vez menor de pessoas que conseguem voar, pagar passagens aéreas no Brasil. De brasileiros voando internamente, esse número tende a diminuir pelo próprio poder aquisitivo que vai diminuindo do brasileiro, em dólar. Em dólar. Avalie você o seu salário em dólar. Quanto era 5 anos atrás, 10 anos atrás, em dólar. Então veja o que eu estou dizendo, você está empobrecendo em dólar. E as passagens aéreas têm uma indexação muito forte com o dólar. Né? Várias passagens aéreas internacionais, o custo dessas passagens se mantém estável. Então se você for, eu vou fazer um transfer de Nova York para Londres, eu vou para Nova York e depois eu vou... Essas passagens, o preço, fora as questões de épocas de alta estação, baixa estação, mas elas não variam tanto. Mas para o brasileiro se torna cada vez mais caro, porque é em dólar. Daí, finalizando aqui que eu tenho para vocês, eu creio que essas empresas regionais terão vida curta, elas operam em linhas, mesmo na questão de um low cost, tentando copiar um sistema americano, o low cost para o brasileiro ainda é muito caro, basta ver o carro popular. O carro popular no Brasil custa o quê? 80 mil reais? É o carro popular? É o carro popular. Então, se a gente for comparar há 50 anos atrás, um Fusca, o Volkswagen, ele, em número de salários que a média da população recebia, ele era mais barato do que hoje um carro popular que custa 80 mil reais, considerando que o salário médio de contratação está ali em 2.100 e poucos reais. Se você dividir, então, dá 40 vezes o salário médio. Então, se você voltar 50 anos atrás, o Fusca até custava, o Fusca Zero, em termos de salário médio, ele até custava mais barato. Porque também a tecnologia era menor, embarcada no Fusca, muitas coisas eram fabricadas totalmente no Brasil, mas hoje os carros têm chip, os carros têm uma série de coisas eletrônicas, uma série de coisas que não são fabricadas no Brasil. Logo, eles também estão indexados ao dólar. Por isso que o preço dos carros, se você olhar, ele também está diretamente indexado ao dólar. Então é isso que eu tinha aqui para vocês no Modernidade Ciência. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. E até breve.